E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente já tudo muito bem. Aí todo mundo coloca aqui no YouTube, nossa, que admiro a coragem que vocês tiveram de se mudar. Gente, essa coisa de medo de se mudar foi porque colocaram na cabeça da gente, tá? Colocaram isso na cabeça da gente, que todo processo de mudança é uma coisa que exige muita coragem. E na verdade o que a gente sabe é que todo processo de mudança exige organização e vontade. A coragem vem dentro desse contexto, mas a organização e vontade faz muita diferença. Então, mas no geral eu vou bater um papo com vocês um pouco sobre isso, para explicar também algumas coisas que motivaram, que são palavras que as pessoas vão falando pra gente que marcam e acaba que você, de um jeito ou de outro, vai juntando todas aquelas palavras, todos aqueles contextos, e aí você acaba tomando algumas decisões na sua vida. Então, se você tá a fim de saber um pouco mais sobre isso, sobre essas histórias, então esse vídeo foi feito para você. Todo mundo sabe que no final de 2018 a gente se mudou para Serra Gaúcha. Nós saímos da nossa cidade natal, que morávamos a vida inteira, resolvemos mudar de cidade, vender o imóvel, sair do trabalho. Então nós perdemos a base de nossa segurança, vamos assim dizer. Tudo que todo mundo almeja em ter segurança é ter sua casa própria, um bom emprego e estar próximo dos seus amigos e familiares. Então tudo isso a gente resolveu abdicar em função de um novo projeto de vida, que significa que a gente estava disposto, na verdade, a ter o controle sobre a nossa vida. Esse é o grande projeto inicial, sobretudo, é ter o controle sobre a sua vida. E para isso a gente precisou abrir mão de algumas coisas e passar uma borracha em tudo para definir o que de fato era realmente importante nesse processo. No final das contas, o que é que a gente iria espremer da peneira e ia ficar embaixo da peneira, o que era realmente essencial. Então todo o projeto foi baseado nisso, de realmente passar a borracha e definir o que era essencial. E parece ser simples, mas de fato não é, porque a gente passa a vida inteira em busca de coisas que talvez não sejam tão necessárias. A gente tem que se preocupar muito com o que a gente fala para as pessoas, porque isso pode sim ter um impacto muito sério nessas pessoas, as palavras, a forma como foi dita, se foram impulsivas ou não, se tiveram vontade ou não de serem ditas, porque muita coisa do que eu fiz foi baseado nas coisas que eu ouvia, na dependência que eu tinha do dinheiro, da posição, da carreira em relação a tudo mais na minha vida. Então, isso realmente fez uma diferença muito grande na hora que eu consegui tomar a decisão sobre fazer efetivamente a nossa mudança. Eu separei algumas coisas, algumas frases que foram ditas, que eu anotei, guardei na minha lembrança para sempre, e vocês vão entender um pouquinho o que eu estou dizendo. A primeira frase que eu coloquei aqui é, olha só, primeiro, antes de eu falar sobre as frases, vamos contextualizar. Eu trabalhava numa empresa grande durante 22 anos, eu tinha um cargo de liderança, eu ganhava muito bem. Isso é importante. Eu liderava pessoas, grupos de pessoas, e para isso eu tinha realmente muitas responsabilidades. Essas responsabilidades pesavam muito nas minhas, como é que eu vou dizer, na minha saúde, no meu tempo útil, e enfim, por causa realmente disso, e na intenção de ter uma vida mais simples, menos complexa, a gente foi tomando determinadas decisões. Mas voltemos às frases que eram ditas ao longo do tempo e que foi juntando aquela forcinha interior para que a gente iniciasse um processo de mudança. O primeiro eu coloquei aqui. Se algo acontecer, você responde civil e criminalmente. As empresas têm CNPJ, mas só os CPFs são presos. Cuide das pessoas que você lidera. 2013. 2014, você é melhor do que isso. 2015, eu demiti pessoas e foi o melhor que fiz por elas. Elas prosperaram. Quem quiser, é só falar. 2016. Tem uma fila de gente que gostaria de estar no seu lugar. E 2017, o problema não é meu, é seu. Você é bem paga para isso. Se vire. Essas frases são as que mais são faladas das empresas, de um jeito às vezes até um pouquinho diferente, eu as ouvi com muita frequência. Então isso o que estava dizendo nas entrelinhas? Você não é dona da sua vida, você vai fazer o que eu estou lhe pagando para você fazer. Essa é a grande verdade. De um jeito ou de outro, todo mundo que trabalha para empresas privadas fazem o que é pago para fazer e não questionar. Se tem gente que gosta disso, que aceita isso, que
É bacana ter o dinheiro que essas empresas pagam, é bacana ter o conforto que isso proporciona, é bacana você morar num lugar legal, ter um carro bom, viajar, tudo isso mesmo tendo que abdicar realmente daquilo que você acredita e às vezes fazer aquilo que você não gosta. Enfim, tudo na vida é uma questão de escolha, de perfil, de vontade, e é a gente que decide exatamente se aquilo ali que você está vivendo é aquilo que você quer viver. Então, no meu caso em particular, eu achava que poderia sim galgar um pouco mais de segurança, pensar na minha saúde, pensar em outras coisas e tomar algumas decisões em relação a isso no futuro. E o mais importante que a gente pensou era em juntar dinheiro. Nenhum projeto de vida, nenhuma coisa um pouquinho mais mirabolante poderia ser feito se a gente não tivesse dinheiro. Por isso que, em função disso, a gente começou a pensar no nosso padrão de consumo, o que a gente precisava consumir para viver bem, o que a gente precisava ter para se sentir preenchido, para se sentir que tudo que a gente tinha era suficiente. Então essa coisa do consumo foi realmente muito pensado ao longo desses anos todos, antes da gente tomar a efetiva decisão sobre o processo de mudança. Então nada, o que eu estou tentando dizer para vocês aqui, nada aconteceu por acaso. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: Elisa, eu estou pensando, mas só pensar assim, sem construir, sem juntar dinheiro, sem ter um propósito. Todo mundo tem que ter um propósito na vida, e você tem que descobrir qual é o seu propósito. Você pode chegar e dizer assim: eu não posso chegar, imaginar que um jovem, olha, eu não estou a fim de fazer uma faculdade agora, eu quero conhecer o mundo. Isso é um propósito. Ele precisa ter dinheiro para conhecer o mundo, e aí passa a ser o segundo propósito para conseguir o outro propósito. Meu propósito é juntar tanto de dinheiro para em determinado momento eu conhecer o mundo. Então são duas coisas que vão acontecer em tempos distintos e que ele precisa trabalhar, identificar formas de como conseguir. Mas essa pessoa, apesar de não estar vinculada a uma profissão, a uma carreira, a sucesso, a ter carro bacana e casa própria, tem um propósito na vida. Então a gente não pode subjugar os propósitos. A gente precisa ter e saber identificar o seu próprio propósito. Então a gente passou a ter um propósito de estar no controle da vida, seja na nossa cidade, seja em outra cidade, não importa. O fato é que o propósito já existia e a gente precisou correr atrás e as coisas não aconteceram por acaso. O que eu preciso passar para vocês é: vocês precisam imaginar, vocês precisam olhar ao seu redor e ver exatamente aquilo que você quer, a vida que você está vivendo, se realmente é aquilo que você precisa que ela seja, para que em um determinado momento, quando você sentir vontade de chutar o pau da barraca, você ter condições de fazer isso de uma forma estruturada. E não simplesmente acordar no dia, brigar com o seu chefe e mandar ele para aquele lugar, e você simplesmente mudar a sua vida sem ter estruturado a base de tudo para conseguir fazer isso de uma forma legal. Entendeu? É isso que eu estou tentando dizer para vocês. O grande erro que eu acho que é super comum na vida das pessoas é vocês tentarem justificar os seus consumos. Eu não consigo juntar dinheiro porque eu preciso de determinadas coisas. A gente justifica determinados consumos porque você trabalha demais. Então eu trabalho muito e por isso eu mereço ter isso. Então talvez se você trabalhasse um pouco menos, você não precisasse consumir tanto para justificar o trabalho que você tem. É um negócio meio confuso de entender, mas muitas vezes acontece isso. Ou vocês acabam pegando justificativas de frustrações do passado, da sua juventude também, para justificar consumos e não juntar dinheiro. Mas quando eu era jovem eu não tive acesso a essas coisas e por isso eu pensava que quando eu ganhasse dinheiro eu queria ter tudo isso. Enfim, eu quero ter um carro, eu quero ter roupas de marca. Eu não acredito que você como jovem pensava assim. Você pensava em ter um trabalho e ter um carro. Essas coisas do roupas de marca e coisas demais você acabou meio que floreando quando você ficou adulto para justificar também o seu consumo. Outra coisa também que justifica o consumo é quando as pessoas pegam e, como é que eu vou dizer, constituem família e abusam do consumo dentro do ambiente familiar. Isto é, você quer dar tudo para o seu filho que você não teve, então você constrói naquela pessoa o desejo, a necessidade também de possuir o que ela não precisa e não dá valor ao que tem, justificando você que esse consumo excessivo da sua família é para você dar para eles o que você não tem, e por causa disso você também não junta dinheiro. Então a vida não vai se enrolando muitas vezes em cima do consumo e muitas vezes em cima de coisas que você não precisa, e você sempre vai ter uma desculpa que justifique o seu comportamento. O que eu estou dizendo a vocês é o seguinte: mudei, busquei propósito, juntei dinheiro, organizei as coisas para que de uma forma ou de outra a gente pudesse novamente
ter o controle sobre a vida. Então, se você tem a vontade de ter controle sobre a sua, é hora de você começar a pensar nisso e de como você precisa fazer e do que realmente é importante na sua vida para que no futuro, daqui a 5, daqui a 10, não importa a quantidade de anos, gente, você pode dizer, eu quero estar no controle da minha vida aos 40, eu quero estar no controle da minha vida aos 50. O tempo é que vai dizer, o espaço de tempo é você que vai dizer o quanto você deseja, como é que eu vou dizer, se dispõe a viver a vida que você está vivendo. Não necessariamente precisa ser amanhã, você precisa planejar o que você quer fazer e saber exatamente qual é o propósito da sua vida. Isso já vai ser um começo. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, já deixa o like e se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau!